Plot twist é um recurso utilizado nos filmes para causar uma ou mais reviravolta nos filmes. Quando esse recurso é bem utilizado, ele causa as melhores sensações em nós espectadores, que na maioria das vezes é uma surpresa muito agradável ou um nó na nossa mente, que a gente fica indo e voltando no filme para tentar entender. E nesse vídeo aqui nós vamos ver alguns dos maiores plot twists da história do cinema. É claro que vão ficar vários filmes que mereciam estar aqui de fora, então se você quiser uma parte 2 desse vídeo, deixa aí nos comentários quais filmes você gostaria de ver aqui nessa lista. E vamos começar com o filme Parasita, um filme recente de 2019, vencedor de vários Oscars, inclusive o de melhor filme. Na trama a gente acompanha o Ki-woo e sua família, que tá todo mundo desempregado, irmã, pai e mãe. E eles estão vivendo em uma situação muito precária num porão do subúrbio da cidade. Porém, por recomendação de um amigo do Ki-woo, ele começa a dar aulas de inglês para uma menina de família rica. E ele conta para a família dele como é a vida luxuosa daquelas pessoas ricas. Então eles ficam fascinados, então eles bolam um plano e começam a se infiltrar um a um na casa da família rica. A irmã do Ki-woo entra como professora de artes do filho mais novo do casal, depois eles fazem uma armadilha para que o casal demita o motorista e coloque o pai deles no lugar, e depois também dão um jeito de tirar de cena a governanta, que parecia ser uma pessoa perfeita para a família, para contratar a mãe deles no lugar, e também dá super certo. E o filme segue mostrando a família do Ki-woo parasitando a família rica, principalmente quando ele sai para uma viagem. E é aqui que o plot twist desse filme acontece. A ex-governanta da casa aparece em uma noite chuvosa pedindo para entrar e porque ela esqueceu alguma coisa no porão. E é aqui que a gente descobre que ela mantinha o marido escondido dentro de um bunker que nem o casal sabia dentro da casa há mais de 4 anos, desde que eles se mudaram para casa. E ela alimentava eles algumas vezes por semana. E é aí que a gente percebe que todas aquelas pessoas ali são parasitas. E nesse momento acontece até uma guerra entre eles que é muito engraçada. E durante o filme a gente até tem algumas pistas de que a ex-governanta também seja uma parasita, como por exemplo quando o dono da casa fala pro pai do Ki-woo que ela é uma ótima pessoa, mas que o único defeito dela era comer por 2. Mas na primeira vez que a gente assiste, eu acho bem difícil antecipar esse plot twist, que é bastante inteligente e bem aplicado. Eu, por exemplo, não consegui. Em Seven, os 7 crimes capitais de 1995, a gente acompanha o detetive William Somerset, que é um detetive bastante experiente, interpretado magistralmente pelo Morgan Freeman, que está prestes a se aposentar, mas aceita trabalhar em um último caso, com a ajuda de um detetive que foi transferido há pouco tempo para a cidade, chamado David Mills, interpretado também de forma magistral pelo Brad Pitt. O Somerset, por ser mais experiente como detetive, por ter trabalhado em vários casos em toda a vida dele, ele é bastante calmo e calculista. Enquanto o Mills é muito inquieto e bastante impulsivo. Guarda essa informação que ela vai ser importante pro plot twist do filme. O Mills, ele é casado, ele se mudou pra cidade para viver com a esposa dele e atuar na profissão, e ela tá grávida, só que ele ainda não sabe disso. Então os dois começam a investigar uma série de assassinatos que tá acontecendo na cidade, e eles percebem que cada um dos crimes tá ligado aos 7 pecados capitais. E a gente acompanha todo esse jogo de gato e rato, tentando descobrir quem é o serial killer para tentar parar os crimes ao longo de boa parte do filme. E quando parece que eles estão perto de descobrir, eles voltam a estaca zero, até que, chegando mais pro final do filme, acontece um dos maiores plot twists da história do cinema. E é por isso que esse filme tá aqui nessa lista. O serial killer que eles estavam procurando, intitulado John Doe, que é uma das maiores atuações do Kevin Spacey de toda a carreira dele, e uma das melhores atuações de vilões também de todos os tempos do cinema. Ele se entrega para a polícia e diz que ainda tem mais um corpo para ser encontrado. E ele faz algumas exigências. Dentre elas, a de que quem deveria conduzir ele até o local que a suposta vítima estaria seria apenas os 2 detetives. E sem entender muita coisa do que estava acontecendo, por que ele tinha se entregado, os 2 decidem fazer o que ele pediu e conduzir ele até esse local. Lembrando que os crimes dele são baseados em pecados capitais e até então estava faltando a inveja e a ira. Quando eles chegam no local, que é um local totalmente deserto, a única coisa que tem lá são torres de alta tensão, o detetive Somerset
recebe uma caixa misteriosa, enquanto o Mills fica conversando com o John Doe. E quando o Somerset abre a caixa, ele percebe que o que tá dentro é a cabeça do Mills. Então rapidamente ele volta correndo e pedindo pro Mills largar a arma, mas é aí que o John Doe conta pro Mills o que ele fez. E ele conta que ele teve inveja da vida normal que o Mills levava. E o Mills fica relutante se mata ou não ele, porque inclusive o Somerset até fala que se ele fizer isso, o assassino vai vencer, porque todos os crimes deles vão ser concretizados ali. E o Mills fica até relutante, pensando se ele faz ou não isso, mas quando o John Doe fala que ela estava grávida, é o estopim pro Mills, porque ele não sabia disso e foi um choque emocional muito forte para ele. Então ele acaba matando o John Doe, concretizando assim os 7 crimes capitais naquele local. O Clube da Luta de 1999 conta a história do Edward, um cara que sofre de insônia e é muito deprimido. Um dia ele conhece um cara estranho chamado Tyler, que é um cara totalmente o oposto dele. O cara é pra cima, é alegre, é divertido, extrovertido, o cara é totalmente o oposto dele. Então o Edward é obrigado a se mudar pra uma casa toda suja e apertada depois que o apartamento dele foi totalmente destruído em um incêndio. Em parceria com o Tyler, os dois montam um Clube da Luta, que era um clube só pra homens, onde eles poderiam aliviar o estresse do dia a dia, com regras muito rígidas. E tudo ia bem até que eles conhecem uma mulher chamada Marla, que entra na vida dos dois e atrai muito o Tyler. E à medida que o filme avança, o Clube da Luta vai tomando proporções tão grandes que vai saindo do controle tanto do Edward quanto do Tyler. Só que o Tyler, ele passa a apoiar os novos rumos que o Clube da Luta tá tomando. Inclusive, eles começam até a cometer crimes. O Edward é totalmente contra, mas o Tyler, inclusive, lidera muito bem isso. Inclusive, eles bolam um plano até para destruir toda a cidade. E o Edward, vendo as proporções que o Clube da Luta tomou, ele querendo acabar com isso, em determinado momento, quando o plano deles de destruir a cidade estava bem avançado, o Edward cai em si e percebe que ele e o Tyler são a mesma pessoa. O que aconteceu é que o Edward tinha um distúrbio de personalidade fortíssimo que fez com que ele criasse esse personagem dentro da cabeça dele. Mas a verdade é que ele sempre foi os dois. E esse é um plot twist bem inteligente, bem aplicado. A gente assiste o filme inteiro e não consegue adivinhar que os dois são a mesma pessoa. Porque o diretor David Fincher consegue colocar nesse filme cenas que bagunçam a nossa mente e a gente não consegue perceber o que está acontecendo ali. Psicose, de 1960, é um filme do Alfred Hitchcock, que é considerado por muitos como o precursor do plot twist no cinema. E foi através desse filme aqui que começou a se popularizar esse método de criar uma reviravolta nos filmes. Na história a gente segue uma mulher que rouba $40 mil para se casar com o namorado dela. Só que no caminho acontece uma tempestade e também já tá de noite, então ela tem que parar em um motel na beira da estrada. Chegando lá, ela conhece um cara chamado Norman Bates, que além de ser muito educado, é um cara bastante estranho e bastante nervoso também. E depois que ela chega ali, ela percebe que ele tem uma relação bastante conturbada com a mãe dele. Até que em determinado momento ela tá tomando banho e aparece uma véia misteriosa e mata ela ali dentro do banheiro. E o filme continua, a irmã da moça manda um detetive investigar, inclusive essa véia passa o cerol nele também. Até que chegando no final, o plot twist do filme acontece. A irmã da Marion, que tava investigando o sumiço dela, consegue chegar até onde supostamente estaria essa velha. E aí que ela descobre que essa senhora já tinha morrido há muito tempo e que quem cometia os crimes, na verdade, era o Norman Bates, que era um psicopata louco das ideias que se disfarçava da própria mãe para cometer os crimes. E esse é mais um daqueles filmes que, se ninguém te contar, você provavelmente não vai conseguir antecipar esse plot twist, porque todas as cenas são muito bem feitas para entreter o espectador, para que a gente não consiga pensar que isso poderia ter acontecido. No início, por exemplo, quando a Marion escuta o Norman Bates discutindo com a mãe dele, a gente acha que tem duas pessoas ali. E até hoje esse filme continua surpreendendo aqueles que não conhecem. No filme O Sexto Sentido, de 1999, do M. Night Shyamalan, considerado por muitas pessoas como o rei do plot twist, a gente acompanha um garoto chamado Cole, que vê espíritos de gente morta a todo momento, em qualquer lugar. Então um psicólogo chamado Malcolm Crowe começa a tentar ajudar o garoto para descobrir o que está causando aqueles distúrbios. Em um determinado momento do filme, o Malcolm fala pro Cole para ele tentar ajudar esses espíritos, fazer aquelas coisas que eles estavam querendo que ele fizesse.
quisesse, porque ele estava percebendo que as coisas que ele estava tentando ajudar o Cole não estavam funcionando. Então o Malcolm passa a tentar ajudar mais ainda o Cole, faz uma pesquisa mais aprofundada, até que a gente chega no plot twist desse filme, que é considerado um dos maiores plot twists de todos os tempos. E também é considerado o maior plot twist da carreira do M. Night Shyamalan. No início do filme, um ex-paciente do Dr. Malcolm invadiu a casa dele e conseguiu acertar um tiro no doutor. A partir daí, o filme pulou algum tempo e a gente acha que ele se recuperou daquilo. Porém, ele morreu naquele local. E a primeira vez que ele aparece depois dessa cena que ele tomou um tiro, já é com o Cole vendo ele. E todas as cenas do filme, quando a gente volta pra analisar, todas as cenas ele não interage com mais ninguém, apenas com o Cole. E esse é um daqueles filmes que você tem que ver no mínimo 2 vezes pra entender que o M. Night Shyamalan já tinha estabelecido vários pontos durante o filme inteiro pra culminar nesse plot twist, o que faz bastante sentido. E esse é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Tem até uma cena que a mãe do Cole tá esperando ele e o Malcolm tá na mesma cena. Na verdade, eles estão bem próximos, porém não tem nenhum diálogo, mas a primeira vez que a gente assiste isso, a gente não pega que o Dr. Malcolm ali é um espírito, que só o Cole vê ele. Então, com certeza, o Sexto Sentido merece muito estar aqui nessa lista. E lembrando que se você quiser uma parte 2 desse vídeo, deixa aí nos comentários quais filmes você quer ver para essa parte 2. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Fui!